boa tarde, seja bem-vindo ao Informe Região. Confira na edição de hoje. Programação do aniversário de 70 anos do Museu Oceanográfico. Capacitação para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica acontece em Rio Grande. Desfiles escolares da Semana da Pátria sofrem alterações devido ao mau tempo. Essas e outras notícias você confere agora no Informe Região. O Museu Oceanográfico Professor Eliezer de Carvalho Rios completa 70 anos nessa semana e, para celebrar, foi organizada uma programação de aniversário aberta para a comunidade em geral. O Museu Oceanográfico Professor Eliezer de Carvalho Rios foi fundado em 8 de setembro de 1953 pela Sociedade de Estudos Oceanográficos do Rio Grande e inicialmente funcionava no centro da cidade. Ele foi criado por 3 amigos, o oceanólogo e professor Eliezer Rios, o biólogo Boaventura Barcelos e o engenheiro Yugoslavo Vilar. Eles foram pessoas que tiveram uma grandeza gigantesca porque eles pensaram na conservação e na biodiversidade da vida marinha numa época em que poucos pensavam. Eles foram capazes de ter o rigor, a disciplina e o método para criar um projeto que fosse realmente eficaz. E para isso, eles tiveram que se valer muito da ciência, muito do trabalho dedicado e de um apoio muito grande das instituições que já estavam sendo parceiras. Em 1973, o museu passou a ser administrado pela Fundação Cidade do Rio Grande e no ano seguinte, em 1974, foi transferido para a Universidade Federal, que hoje em dia é responsável por sua gestão, o integrando ao complexo de museus da FURG. O museu abriga a maior coleção de moluscos da América Latina, além de uma numerosa exposição pública sobre a vida marinha e pesquisa oceanográfica, sendo uma atração prestigiada pela comunidade local e por inúmeros turistas do Brasil e do mundo. E o Museu Oceanográfico, ao longo de 70 anos, criou essa cultura. Criou a cultura dos museus, hoje o Rio Grande tem uma quantidade significativa de museus, criou a cultura de visitarmos os museus, que no mundo já é uma cultura muito antiga, mas no Rio Grande começou em 1953, e isso permitiu que nós chegássemos aqui com um consentimento social gigantesco. Nós temos uma licença social gigantesca, a comunidade reconhece e identifica o Museu Oceanográfico, é uma referência científica, é uma referência cultural, as crianças visitam muito o museu também ele é lúdico, o museu é um ponto de entretenimento. As escolas visitam muito, já tivemos no ano passado 87 mil pessoas visitando o museu. Para celebrar sua existência, foi organizada uma programação de aniversário com o tema Há 70 anos na vida das pessoas, destacando a história e a importância local da instituição ao longo das gerações. As atividades que serão realizadas no pátio do museu iniciam hoje e vão até o dia 10 de setembro, contando com uma cerimônia de aniversário, divulgação científica, piquenique cultural e um show com Renato Borghetti. O museu está situado na rua Capitão Tenente Heitor Perdigão, número 10, e opera de terça a sábado das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Aos domingos, o horário de funcionamento é exclusivamente no período da tarde, das 14 às 18 horas. A entrada é gratuita. Então, a missão desse museu é motivar as pessoas para a preservação do meio ambiente. E é uma riqueza do Rio Grande, do povo do Rio Grande e dos brasileiros. Uma capacitação a respeito do trabalho de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica foi realizada em Rio Grande. O encontro aconteceu na sede do Ministério Público e foi organizado pela Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica do município. A equipe do recém-inaugurado Centro de Referência em Atendimento à Mulher de Rio Grande participou nesta semana de uma capacitação realizada na sede do Ministério Público. O evento, promovido pela Rede de Enfrentamento do município, teve como foco o trabalho de assistência às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar e reuniu representantes de diversos órgãos que fazem parte da rede rio-grandina.
incluindo a Promotoria da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o Juizado de Violência Doméstica, a Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia Civil, as Secretarias Municipais da Cidadania e Educação, o Escritório Modelo de Assessoria Jurídica e o curso de Direito da Anhanguera. O centro começou a oferecer os seus serviços no início deste mês e fará parte do fluxo de atendimento em rede, recebendo casos encaminhados pelo Juizado e pela Promotoria de Violência Doméstica para acompanhamento psicológico e de assistência social. Além disso, fornecerá orientações sobre os direitos das mulheres e os mecanismos de proteção disponíveis. Em Rio Grande, casos de violência doméstica e pedidos de medidas protetivas de urgência podem ser relatados na delegacia. O Centro de Referência em Atendimento à Mulher de Rio Grande está locado na Avenida Silva Paz e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Em breve será disponibilizado um telefone fixo para contato. Além do atendimento presencial, as pessoas também podem encaminhar sua demanda através do e-mail cran@riogrande.rs.gov.br. As prefeituras do Rio Grande e de São José do Norte anunciaram mudanças na programação escolar da Semana da Pátria. Confira. Devido à previsão de mau tempo para o feriado do dia 7 de setembro, as autoridades municipais tomaram a decisão de fazer alterações nos eventos programados. Em Rio Grande, o desfile escolar que estava planejado para ocorrer no centro da cidade foi cancelado. No entanto, as apresentações das escolas da Quinta e do Balneário Cassino foram mantidas, assim como o desfile cívico-militar, que está programado para iniciar às 9 horas na Rua Marechal Floriano Peixoto. Por sua vez, a Prefeitura de São José do Norte optou por adiar o desfile. A Secretaria de Município da Educação e Cultura definiu o dia 20 de setembro como a nova data para a realização do evento. Unir a sustentabilidade e o amor por pets é a proposta do projeto Bem-Estar Animal em Dom Pedrito. A iniciativa é realizada pelos alunos do 8º e 9º ano da Escola Municipal Dr. José Tude de Godoy. Foi reaproveitando caixotes de feira, caixas de papelão, garrafas PET e forro PVC que os estudantes construíram casinhas sustentáveis para os cachorros de rua de Dom Pedrito. O material elaborado por eles foi repassado para a Secretaria de Agricultura e devem ser instalados em pontos estratégicos da cidade. Outros itens recicláveis também foram produzidos, como parte integrante de uma campanha de conscientização contra o abandono e os maus tratos aos animais. O Banco Central informou que, em breve, o Pix terá novas funções. A ideia é usar a forma de pagamento em transporte, pedágios e estacionamentos. O Banco Central informou que o Pix vai poder ser usado futuramente em outros casos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. A informação consta no relatório de gestão do Pix. O documento traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos, entre 2020 e 2022, além de previsões sobre novas funcionalidades que podem ser incorporadas em breve. O Banco Central também reafirmou que o Pix pode ser usado em operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e serviços no exterior. No mês passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix poderia ser uma alternativa ao cartão de crédito. No relatório divulgado nesta segunda, o Banco Central informou que existe a possibilidade de estabelecer regras que viabilizem mecanismos de garantia, possibilitando que o Pix seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados. Pela segunda semana seguida, a previsão do mercado financeiro subiu a projeção do crescimento da economia neste ano, mas a estimativa da inflação também teve alta. A previsão do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto este ano subiu, passando de 2,31% para 2,56%.
A estimativa semanal está no Boletim Focus do Banco Central. Já para o próximo ano, a expectativa para o crescimento da economia brasileira é de 1,32%. De acordo com o IBGE, superando as projeções no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros 3 meses de 2023. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses e no semestre essa somatória chega a 3,7%. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, teve elevação de 4,9% para 4,92%. E para 2024, a estimativa ficou em 3,88%. A previsão para esse ano está acima do teto da meta de inflação de 3,25%. Influenciada pelo aumento da gasolina, a inflação oficial acumula 2,99% no ano. Em 12 meses, o aumento é de 3,99%. E a expectativa é de que a taxa de juros encerre 2023 em 11,75% ao ano. Já para o fim de 2024, a estimativa é que a Selic caia para 9% ao ano. Os medicamentos controlados poderão continuar a ser entregues em domicílio. A Anvisa alterou a norma e incorporou a medida adotada durante a pandemia da Covid-19. Até o dia 21 de setembro, a entrega de medicamentos controlados em domicílio já estava permitida, mas de forma temporária. Só que agora a diretoria colegiada da Anvisa aprovou a medida que permite a continuidade desse serviço. Por meio de nota, a Anvisa informou que decidiu incorporar a mudança à legislação vigente, considerando os benefícios para a população e o atendimento dos requisitos de controle estabelecidos. Assim, a permissão de entrega remota será incluída na portaria que regulamenta a entrega e a venda de medicamentos sujeitos a controle especial no país. E para fazer a entrega desses remédios controlados, continuam valendo as mesmas regras da venda presencial. O passo a passo é o seguinte: primeiro, o estabelecimento deve buscar a receita médica ou solicitar o envio de forma eletrônica. Depois, o farmacêutico deve conferir as informações da receita e já orientar o paciente sobre os cuidados necessários. E aí, quando receber o medicamento, o paciente assina a receita e a entrega ao entregador. Essa receita deverá ser levada às farmácias e drogarias para que sejam mantidos os registros para acompanhamento do paciente e fiscalização pelas autoridades sanitárias. Essa entrega remota passa a ser permitida para estabelecimentos privados, públicos e também para programas governamentais. Já pela internet, a venda de medicamentos controlados continua proibida, segundo informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Confira a previsão do tempo desta quarta-feira para a sua cidade. A quarta-feira será de tempo instável em todas as cidades, com sol entre nuvens durante o dia e possibilidade de chuva no período da noite. A temperatura máxima será de 19 graus em Camaquã e a mínima será de 5 graus, registrada em Dom Pedrito. Essas foram as notícias do Informe Região. Continue nos acompanhando através das redes sociais, @TV Farol RS. Obrigada por estar conosco e até logo!